ABC nas ruas vem chegando em nome de Ótica e Relojoaria Klein, sempre pensando em você. Nós voltamos aqui para a rua Bento Gonçalves, Anderson, onde mais cedo iniciou uma obra da Prefeitura de recapeamento da rua Bento Gonçalves, algo que vem gerando bastante transtorno no trânsito. Para quem nos acompanha por imagem, Anderson, vou virar a câmera aqui para que todo mundo consiga entender o que está acontecendo por aqui. Há um bloqueio já realizado pela Guarda Municipal e também pela empresa que realiza a obra na Bento Gonçalves com a Avenida Nicolau Becker. Isso tem gerado um certo transtorno aos motoristas que costumeiramente transitam por esse local. Apesar desse transtorno, uma grande fila de carros na Avenida Nicolau Becker, o trecho aqui está sinalizado e há também retornos, né, desvios, na verdade, locais que estão sinalizados para que os motoristas compreendam a forma de deslocamento. Isso é uma obra de recapeamento, Anderson, da rua Bento Gonçalves, são cerca de 1,6 quilômetros que vão ser repavimentados aqui da rua Bento Gonçalves, e essa obra iniciou hoje de manhã. Nesse momento, para quem nos acompanha por imagem, pode observar que a equipe, né, da empreiteira contratada, ela realiza a limpeza do asfalto e também já iniciou a presagem do asfalto, né, que é a remoção de uma camada do asfalto antigo, para então depois vir e fazer esse trabalho de recapeamento por aqui. Esse trabalho, Anderson, ouvintes do Ponto Contra Ponto, ele vai acontecer de forma escalonada, viu? Ele não vai ser um trabalho que vai bloquear toda a Bento Gonçalves. Então, a obra ela vai acontecer por trechos. Nesse primeiro momento, existe um bloqueio, então, da Avenida Nicolau Becker até a Rua Júlio de Castilhos. Então, à medida em que essa obra for avançando, novos trechos serão bloqueados, e isso vai gerando esse transtorno no trânsito nos próximos 30 dias. Anderson Dilkin. Isaías Reinheimer acompanhando aí estas obras, né, que começam hoje. Já estás na rua desde do início da manhã, já acompanhando aí as questões desse início de semana, né, Isaías? É verdade, desde as 7h30 a primeira equipe chegou aqui no local para iniciar esse trabalho, e a partir desse momento a entrada da rua Bento Gonçalves foi bloqueada, impedindo o acesso dos motoristas, né, que vinham pela Avenida Nicolau Becker em direção a Bento Gonçalves. Isso acaba naturalmente impactando o trânsito, mas os motoristas aos poucos, a própria Guarda Municipal já observou que os motoristas aos poucos já estão assimilando essa situação e estão atentos a essas mudanças locais no trânsito, Anderson. Bom, Isaías Reinheimer acompanhando então estas obras importantes que começam hoje. Já tens aí o próximo destino do ABC nas ruas, Isaías? Vais acompanhar mais alguma coisa em específico nesta manhã de segunda-feira? Olha, Anderson, a gente já acompanhou acidente de trânsito também. Logo cedo da manhã a gente veio aqui atualizar os ouvintes dessa obra aqui na Bento Gonçalves. E agora o destino deve ser, caso a pauta não mude, Anderson, deve ser a BR-116, onde a gente vai tratar de uma outra obra que acontece na BR-116, próximo ao viaduto da 7 de setembro, uma obra bastante aguardada pelos motoristas, que é o alargamento daquela saída da rua lateral da BR, né? Ou seja, quem está saindo do viaduto da 7 de setembro e pretende ingressar na BR sempre encontra um problema de afunilamento nessa saída, e o DENIT, dentro das obras de melhorias viárias que está executando ao longo de toda a BR-116, iniciou a obra que vai aumentar essa alça de saída, né, ou essa alça de ingresso à BR-116, Anderson. Então, se a pauta não mudar, porque é muito dinâmico o ABC nas ruas, né? À medida em que tu tá num ponto, daqui a pouco tu precisa se deslocar para outro. Se a pauta não mudar, nós falaremos depois, então, da BR-116, onde a gente vai conferir essa obra que está sendo executada por lá.
Aliás, essa é uma parte legal, interessante, né, do jornalismo, né, Isaías? Porque não existe muita rotina, né? Existe a rotina aquela, começar a tal horário, levantar a tal horário. Mas assim, durante o dia de trabalho não existe muita rotina no nosso trabalho, porque volta e meia surgem algumas pautas do nada que a gente se debruça e derruba todo o resto e sai correndo. É um negócio bem A dinâmica é bem conturbada em alguns momentos, imprevisível, né? Ainda mais para quem faz esse trabalho de rua, né? O que a gente chama no jornalismo de factual, tem essa dinâmica mais... uma dinâmica não muito previsível, vamos dizer assim. E essa é a nossa função, é justamente estar onde a notícia está e atualizar quem nos acompanha, não só aqui nos meios, né, da 103.3, como também em todas as demais plataformas do Grupo Sinos, Anderson. E tu sabe que um exemplo disso, claro, um exemplo negativo, um exemplo ruim, foi o caso, né, da quarta-feira passada com esse homem, né, em Novo Hamburgo, que fez tudo aquilo que a gente já sabe. Eu estava ainda acordando, assim, de leve, e aí eu ouvi na televisão alguém dizendo que havia um tiroteio em Novo Hamburgo, né? E aí eu imediatamente levantei, né, muito rapidamente, e fui me informar, e aí já começamos toda a cobertura e caiu exatamente tudo, né? Eu tinha programado aqui o Ponto Contra Ponto, o NH10 tinha sido programado com entrevistas com candidatos, que até ocorreu, mas foi menos tempo. O 103 Esportes estava pronto, né, com as informações do esporte, e caiu tudo, né? Amanhã foi em relação a este acontecimento, né? Isaías, um abraço, um bom trabalho e sempre linha aberta para ti aqui no Ponto Contra Ponto e, claro, também nos demais programas da rádio. Isso aí, Anderson. Boa semana para ti também e vamos ficar na expectativa e na torcida de que essa semana seja um pouco menos tumultuada, um pouco mais leve para todos nós, já que a semana passada foi de muita tragédia aqui, não só em Novo Hamburgo, como no Vale dos Sinos. Exatamente. Obrigado, Isaías Reinheimer, com